Olá, eu sei que você estava muito ansioso por esse estudo. Esse estudo é muito revelador, ele abre não só os olhos do entendimento, como também nos fazem tomar uma decisão. E eu sei que você está sendo direcionado a tomar decisões, porque não há quem estude, leia sobre estas verdades sem se colocar diante de Deus e falar com o Senhor e dizer: meu Deus, toma a minha vida. Eu preciso ler com você o que vamos ler hoje e eu o faço com muito respeito, porque na verdade eu não estarei simplesmente lendo a Bíblia, eu vou estar lendo a história do mundo. E pela graça e poder de Deus, nós hoje podemos tomar posição diante do Deus de toda a terra. Vamos orar. Santo Deus e Pai, me ajude a falar essas verdades que estão escritas na Tua Palavra. Ensina-nos, ó Pai, dá-nos humildade para aceitar o que o Senhor for nos mostrando, em nome de Jesus. Amém. Abrindo a nossa Bíblia novamente em Daniel 7, vamos dar continuidade ao que estudamos na última vez, que vai nos abrir o coração. Lembra da ponta pequena? Aquele chifrezinho que apareceu entre os chifres, entre as 10 pontas do animal terrível e espantoso? Você lembra disso? Então, só relembrando você, Daniel estava tendo uma visão de que do mar, que significam povos, em guerras, os ventos, lembra? Em guerras saíam 4 reinos. O primeiro reino parecia um leão, né? Que eram 4 animais, mas que representam reinos. Aquele grande leão com 2 asas de águias, né? A rapidez do Império Babilônico e a grandeza do Império Babilônico. Também viu um urso manco saindo da água, tinha 3 costelas na boca. Esse urso manco era o Império Medo-Persa. Também ele viu um leopardo saindo da água, tinha 4 cabeças e 4 asas. O Império Grego, né? As 4 cabeças são os 4 generais de Alexandre o Grande e as 4 asas, a rapidez com que venceram, conquistaram o mundo todo. Mas também ele viu sair da água um animal terrível e espantoso, que foi o que venceu a Grécia, que foi Roma, implacável, que fazia qualquer coisa para ganhar espaço e poder. Diz que esse animal rasgava tudo com os dentes e tudo que sobrava no chão ele pisava. Imagina isso, né? Só que esse animal tinha 10 chifres. Lembra que o Império Romano foi dividido em 10 reinos, lembra disso? Em 476 depois de Cristo, lembra disso? Mas o Daniel se espantou, porque o que mais me impressionou a ele foi um chifrezinho que saiu depois destes 10, saiu um chifrezinho que abateu 3. Vamos estudar daqui em diante quem era esse chifre pequeno. Vamos lá? Vamos ver, Daniel 7. Tem uma pergunta. O que é dito da ponta pequena em comparação com as 10 pontas do 4º animal de Daniel 7? Daniel 7, 24. Vamos ler de novo aqui. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois desses 10 reis, os reinos da Europa, lembra? Se levantará outro, o qual será diferente de todos os primeiros e abaterá 3. Vamos entender isso aqui. Quando o Império Romano se quebrou em 10 reinos, que são os 10 países da Europa, o papado tomou o poder que Roma já não tinha mais. Veja que interessante. Como que eu sei isso? Que atitude de rivalidade contra o Altíssimo iria assumir o papado representado pela ponta pequena? Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Veja que coisa interessante. O que é proferir palavras contra o Altíssimo? Vamos entender agora. Falando do homem do pecado, como descreve São Paulo esse mesmo poder? Segundo Tessalonicenses 2,4. São Paulo, apóstolo, também tinha previsto que isso haveria de acontecer. Vamos dar uma olhadinha juntos? Eu quero que você veja 2 Tessalonicenses, por favor. Dê uma olhadinha, porque isso é muito importante que você olhe. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Sim, eu preciso que você abra. Eu sei que pode doer um pouquinho, mas é preciso que você saiba. 2 Tessalonicenses 2, verso 4, diz assim: ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Fala, mas Maísa, mas você está me ofendendo. Eu não estou ofendendo você.
O que eu estou fazendo aqui é tentar ler para você o que foi dito. Paulo disse que viu um poder se levantar na terra, como se fosse Deus, querendo parecer Deus, perseguindo o povo de Deus. Em Daniel também foi dito isso. E como eu sei que é o papado? Presta atenção. Olha só, as seguintes citações, vindas na maioria de autoridades e fontes religiosas católicas, tá? Romanas, indicam como o papado se exaltou de modo a cumprir este vaticínio profético. Como assim? O papado, ele mudou a lei de Deus. Você quer ver? Todos os nomes que nas escrituras se aplicam a Cristo, por virtude dos quais é estabelecido ser ele cabeça da igreja, são aplicáveis ao papado. Como? Isso mesmo. Todos os nomes de Cristo, o papado disse que é dele. Como? Onde está escrito isso? Observa esta fonte. Eu preciso que você veja isso. Você tem que ter essa certeza do que eu estou lhe falando. Eu não estou simplesmente lhe comentando um detalhe, estou lhe provando dos próprios livros católicos onde diz isso. Avante. Olha, tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor, tu és o lavrador. Finalmente tu és outro Deus na terra. Estou falando isso que veio dos livros católicos, dizendo a respeito do papado, do Papa. Aqui está a fonte. Observa agora, observe isso aqui. O Papa é o supremo juiz da lei na terra, é o representante de Cristo, que é não somente um sacerdote para sempre, mas também Rei dos reis e Senhor dos senhores. Onde está escrito isso? Observe aqui. Agora veja outra citação. O Papa é coroado com uma coroa tríplice, como Rei dos céus e da terra e das regiões inferiores. Onde está escrito isso? Avante. Olha o que diz aqui agora. O Papa é o vigário de Cristo, ou a cabeça visível da igreja sobre a terra. Os atributos do Papa são os mesmos que os de Cristo. Ele pode perdoar pecados, também o pode o Papa. O Papa é o único homem que se arroga o vicariato de Cristo. Sua pretensão não encontra oposição séria e isso lhe estabelece autoridade. Onde está escrito isso aqui? Avante. Olha o que ainda diz. Isso aqui veio, é só material que veio dos próprios livros da Igreja Católica. Ensinamos e expomos ser um dogma divinamente revelado que quando o pontífice romano fala ex cátedra, isto é, quando, no desempenho do ofício de pastor e doutor de toda a cristandade, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, expõe uma doutrina de fé ou de moral a ser seguida pela Igreja Universal, pela divina assistência a ele, prometida na pessoa do bem-aventurado São Pedro, se acha revestido daquela infalibilidade que é da vontade do Divino Redentor, que sua Igreja possua para definir doutrina atinente à fé ou à moral, e que, portanto, tais definições de pontífice romano são imutáveis em si mesmas e não dependentes da aprovação da Igreja. Aqui está a fonte de onde foi tirado isso. É muito importante você entender. Mais outro. Assumiram os papas infalibilidade. O que significa isso aqui? Infalibilidade. Não erram. Vou ler de novo. Assumiram os papas infalibilidade, que só a Deus pertence. Pretendem abrir e fechar o céu, que só a Deus pertence. Pretendem perdoar pecados, o que só a Deus pertence. Pretendem ser os mais elevados que todos os reis terrestres, que só a Deus pertence. E excedem a Deus ao pretenderem desobrigar nações inteiras de voto de fidelidade ao seu rei, quando este não for de seu agrado. E vão contra Deus e ao concederem indulgência pelos pecados. Essa é a pior de todas as blasfêmias. Adam Clarke foi que disse isso sobre Daniel 7:25. Agora, como trataria o povo de Deus esta ponta pequena? Como essa ponta pequena iria tratar o povo de Deus? Daniel 7:25, você acabou de ler comigo, olha. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Como foi isso? Isso foi a Grande Idade Média. Quem não seguia o que o Papa queria, ele então mandava perseguir e matar. Você se lembra que foram as cruzadas? Você se lembra o que foi a grande quantidade de a Inquisição Romana? Pois avante, espere para eu te explicar mais uma coisa. Olha, a feroz crueldade do Duque de Alba nos Países Baixos, os martírios sanguinários do reinado da Rainha Maria, a extinção por meio do fogo da espada da Reforma na Espanha e Itália,
Portugal e Polônia, o massacre de São Bartolomeu, a longa e cruel perseguição dos huguenotes e todas as infâmias e barbaridades da revogação do Edito de Nantes, que juncou de refugiados todas as praias da Europa, Roma papal as perpetrou. Inumeráveis foram suas vítimas. Só na Espanha, calcula Lorente, foram vítimas da Inquisição 31.912 queimados vivos, 291.450 supostos penitentes foram forçados à submissão por meio da água, pesos, fogo, rodas e torniquetes e todos os aparelhos mediante os quais os nervos podiam ser entesados sem se romper e moídos os ossos sem se serem quebrados o corpo e inteiramente esmiuçados sem se perderem a vida. 1 milhão pereceu no massacre dos albigenses. Nos 30 anos que se seguiram à primeira instituição dos jesuítas, 900.000 fiéis cristãos foram trucidados, 36.000 foram vitimados pelo executor ordinário nos Países Baixos por ordem do Duque de Alba, que se vangloriava desse feito. 50.000 flamengos e alemães foram enforcados, queimados ou sepultados vivos no reinado de Carlos V. Aqui está a fonte. Que mais se diz dessa profecia de que a ponta pequena faria? Cuidará em mudar os tempos e as leis? Daniel 7,25, sim. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Esse tem sido o grande problema da cristandade. O pessoal diz, mas quem mudou as leis? Quem mudou? Um diz que foi Cristo, outro diz que foi os apóstolos, outro diz que... As pessoas querem achar, mas quem mudou? Aqui está. Por isso que essa parte é tão importante que você compreenda quem mudou os tempos e as leis. Esta profecia diz que este poder mudaria. Não foi Jesus. Avante, vamos entender? Leia isso aqui. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. O Papa pode modificar as leis divinas, visto o seu poder não provir do homem, mas de Deus, e age como substituto de Deus na terra, com o mais amplo poder de ligar e desligar o rebanho. Aqui está a fonte. O Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis, dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. A vontade do Papa representa a razão. Ele pode dispensar a lei, fazer do errado direito, por meio de correções e mudanças das leis. O Papa está livre de todas as leis, de maneira que não pode incorrer em nenhuma sentença de irregularidade, suspensão, excomunhão ou penalidade por qualquer crime. Como prova da mudança efetuada na lei de Deus pelo poder papal e de que esse poder reconhece a mudança e se arroga autoridade para fazê-lo, citamos os seguintes trechos de publicações romanas católicas. Nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja, que preceptuou tal ordem do sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Então você acabou de ver, foi uma ordem católica, uma ordem do Papa. Avante, agora veja, vamos ver umas perguntas e respostas. Que dia da semana a Bíblia manda santificar? Resposta, o sábado. Eis as passagens da Bíblia. O autor cita a seguir Êxodo 20, verso 8, 31, 14 e 15, Deuteronômio 5, 12 a 14. Mas a Bíblia manda observar o domingo em vez do sábado? A resposta, não. Quem mudou o dia do Senhor de sábado para o domingo? A Igreja Católica. Mas os protestantes observam o descanso do domingo. Então, nesse ponto, seguem a tradição católica. Onde está escrito isso? Olha aí, ó. Você está vendo esse documento. Avante. O decálogo preceitua guardar os sábados e não os domingos. É a igreja que transmudou os dias. A observância do domingo não só não tem fundamento na Bíblia, mas está em contradição com a letra da Bíblia, que prescreve o descanso do sábado. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, olha bem, transferiu esse descanso para o domingo em memória da ressurreição de nosso Senhor. Pergunta: tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja tem poder de instituir festas por preceito? Resposta: não tivesse ela esse poder e não poderia haver feito aquilo em que concordaram todos os religionistas modernos. Não poderia haver constituído a observância do sábado do sétimo dia da semana pela do domingo, o primeiro dia, mudança para a qual não há autoridade escriturística. Agora que vem a parte importante. Eu preciso que você preste muita atenção nisso aqui. Olhe bem. Por quanto tempo deveriam os santos
os tempos e a lei do Altíssimo serem entregues na mão dessa ponte pequena. Por quanto tempo estes santos seriam entregues na mão deste poder que a gente sabe que é o papado? Que interessante tudo isso e tão impressionante. Mas observe essa outra pergunta. Por quanto tempo deveriam os santos, os tempos e a lei do Altíssimo serem entregues na mão dessa ponta pequena? Aqui foi dado um tempo, foi marcado um prazo para eles se tornarem dominantes, para eles mudarem os tempos e as leis. Porque, na verdade, quando Daniel estava vendo o que ia acontecer, não estava determinando que seria assim. Mais ou menos como se eu tivesse que te explicar. Daniel, ao enxergar a visão, Deus estava mostrando como é que as forças do mal iriam trabalhar. Não era Deus que estava determinando, isso tem que acontecer, compreende? Agora observe, então por quanto tempo esse poder iria dominar, magoar, judiar dos santos do Altíssimo e mudar os tempos e as leis? Veja Daniel 7,25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Peraí. Que contagem é essa? Na Bíblia, como é uma linguagem profética, é usado um tipo de termo bíblico profético. Vamos entender melhor isso? Onde na Bíblia é usado isso novamente? Em que outra profecia se faz menção desse período de tempo que foi dado aqui? Vai em Apocalipse, capítulo 12. Observa que este mesmo período de tempo é usado em Apocalipse 12. Corre lá, Apocalipse 12, por favor, para que você possa ler junto comigo. Observe o que está escrito em Apocalipse 12, verso 14. Diz assim, ó, olha só. E foram dadas à mulher as duas asas como de águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar onde é sustentado por um tempo, e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Esse Daniel 12 é a igreja de Deus. Na verdade, na Bíblia são apresentadas duas mulheres. A igreja de Deus, na profecia é chamada de mulher, tá bem? Então existe a mulher prostituta e a mulher pura. A mulher pura é a igreja de Deus, tá bom? Então aqui em Apocalipse 12 é a mulher pura, que diz que ela, por ser perseguida, ficou escondida fora da vista da serpente, que é Satanás, durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos entender melhor isso? Em Apocalipse 12, 6, vai de novo para Apocalipse 12, é falado e explicado este tempo. O que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? O que é isso? Vamos lá, Apocalipse 12, no próprio Apocalipse 12. Eu fechei, nem sei porquê, devia nem ter fechado, que aí já continuaria. Vamos lá, Apocalipse 12, verso 6, diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante quanto tempo? 1260 anos. Então um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é 1260 anos? É, mas eu vou te explicar e te provar isso. Como sempre nós trabalhamos, nós não trabalhamos fora desse tempo, né, de explicação bíblica a respeito do assunto. Vamos ver por que é que nós temos esse simbolismo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é igual a 1260 anos? Vamos ver por quê? Abre a sua Bíblia em Números 14, 34. Corre lá, livro de Números, lá no início da Bíblia, vai lá. Muito bom estudar a Bíblia, daqui um pouco você está sabendo tanto. O interesse de Deus é que você se transforme em professor, para explicar para todo mundo, tá? Olha lá, Números 14, 34, vai lá. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Aí você fala, pronto, já peguei, tá bom. Então, cada dia na profecia representa um ano, tá vendo? Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Conhecereis, então, o meu desagrado. O que é que diz? Então, Ezequiel 4:6 também diz isso. Vai lá, vai lá em Ezequiel, para você ver que não é um lugar só na Bíblia onde nós temos essa informação. Ezequiel, capítulo, vai lá, Ezequiel, capítulo 4, por favor, verso 6, também tem o mesmo princípio. Quando tiverdes cumprido estes, tornar-te-ás deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então, na profecia, um dia representa um ano. Pronto, simples assim. Mas vamos entender melhor isso? Veja este gráfico, observe. Sendo um tempo em profecia o mesmo que um ano,
Lá em Daniel 11:3 diz isso. 3,5 tempos seriam 3,5 anos, ou 42 meses, ou 1.260 dias, de conformidade com o ano de 360 dias, ou seja, 12 meses de 30 dias cada um, usando em profecia cronológica. Visto cada dia representar um ano, o período cujo fim deveria marcar o limite de tempo de supremacia da ponta pequena, o papado, sobre os santos, os tempos e as leis, seria, portanto, de 1.260 anos. Agora olha aqui para mim, será que isso aconteceu assim? Será que foi desta forma? Será que a igreja, isso aqui é muito interessante, a igreja, o papado, dominou o mundo durante 1.260 dias mesmo? Será que é verdade isso? E se você assustadoramente descobrir e ver que foi assim mesmo, que foi desse jeito? Prepare agora para o que você vai ouvir. O decreto do imperador Justiniano, emitido em 536 Anno Domini ou depois de Cristo, reconheceu o Papa como cabeça de todas as igrejas. Código de Justiniano, livro 1, título 1, Baronius Annals ad Anno Domini 533. Apesar da derrota dos ostrogodos no cerco de Roma, 5 anos mais tarde, Anno Domini 538, foi o golpe mortal para a independência do poder ariano que governava a Itália e constituiu, portanto, uma data notável no desenvolvimento da supremacia papal. Com o período de 533 a 538, pois, começaram os 1.260 anos desta profecia, que se estenderia até o período de 1793 a 1798. O ano de 1793 foi o ano do reinado do terror da Revolução Francesa e o ano em que a religião católica romana foi abandonada na França e em seu lugar instituído o culto da razão. Como resultado direto da revolta contra a autoridade papal na Revolução Francesa, o exército francês, sob o comando de Berthier, entrou em Roma e, a 10 de fevereiro de 1798, o Papa foi aprisionado, morrendo no exílio na cidade francesa de Valença no ano seguinte. Este ano, 1798, no qual foi afligido ao papado o golpe de morte, clara e adequadamente assinala o término do longo período profético mencionado nessa profecia. Então você acabou de ver que isso é muito interessante, que começa em 538, a época em que o papado recebeu todo o poder, foi a união da igreja e do Estado, e se estende até 1798, que dá exatamente 1.260 dias, quando Berthier prende o Papa, termina o Império Papal. Eles não têm mais poder, né, sobre o mundo, e então nesta época termina exatamente os 1.260 anos. 1.260 dias é igual a 1.260 anos. Que coisa tremenda isso. Só que não acaba aí. Ainda tem mais 2 perguntas para você. Observa. Que acontecerá finalmente ao domínio desta ponta pequena? Dá uma olhadinha, Daniel 7:26. Vamos lá em Daniel de novo. Por favor, observe o que vai acontecer. Só essas 2 últimas perguntas vão encher seu coração. Daniel 7:26 diz aqui, ó. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Então o tribunal do céu vai se reunir para terminar com eles, com essa ponta pequena? Sim. Bom, a quem afinal será dado o domínio? Daniel 7:27. O reino e o domínio e a majestade de todos os reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Aqui, como no 2º capítulo de Daniel, onde aparecia aquela estátua grande, é mostrado que o único reino que não terminará será o reino de Deus. Os reinos de toda a terra serão dados aos santos do Altíssimo. Você tem que pensar sobre isso. Irmãos queridos, o próximo estudo será muito sério. Muito mesmo. Nós vamos ter que estudar sobre Daniel 8, onde de forma muito mais clara o Senhor Deus vai apresentar para nós as realidades do que esta ponta pequena faria, este chifre pequeno faria. E como é verdade mesmo é que são estes poderes, tá bem? Que nós acabamos de explicar neste estudo. Eu sei que isso pode estar doendo o seu coração. Eu sei que de certa forma isso pode estar fazendo com que você fique pensando, nossa, que afronta, como que tem capacidade de dizer isso?
Irmãos, não somos nós que estamos dizendo, não sou eu particularmente que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que diz. E como eu não posso deixar de explicar para você e orar com você, eu não posso te enganar. Se eu peguei a Bíblia, se eu li, se eu estudei, e se por acaso ela está na sua mão também, que o Senhor Deus, na sua misericórdia, nos deixou saber, é nossa hora de abaixar nossa cabeça e pedir humildade a Deus. Senhor, nos ajude, Senhor, nos instrua, Senhor, nos auxilie. Eu quero orar com você. Santo Deus e amado Pai, glórias ao Teu nome para sempre. Nós precisamos muito de Ti. Organiza a nossa vida. Senhor, obrigada por não nos deixar na ignorância. Ensina-nos, trabalha conosco, pela graça e pelo poder de Jesus, nosso Redentor. É em nome dele que eu rogo e agradeço. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo.